penteado, mano. Começou o vídeo, pai. Começou o vídeo e o fechamento também. Bora começar a matinal, Matribank. Começar a dar energia pra galera, começar o dia daquele jeito. Daquele jeito. Daquele jeito. Pra quem quer acompanhar as outras matinais, segue o canal, cara. Vai lá. Cara, tem umas 2, 3 matinais, velho. Se você assistir, não é só o teu comercial não que vai virar. Vou te falar. Ontem eu tava assistindo uma matinal minha, um dia inspirado. Caraca, brother, que foi enviado do céu por Wi-Fi pra poder trazer essas falas aí. Então, segue o canal logo, pra você não perder, viu? Ei, mas sério mesmo. Tem uma matinal, irmão. Que eu tava olhando, hein? A de 50 minutos? Aquela lá do Grupo Voto. Acho que porra, velho. Meu amigo, esse meu irmão tava... E hoje? Hoje vem aí, né? Dia do fechamento, dia do milagre. Se Deus entrega aí, né? Vamos ver. Não sei o que eu vou falar não, a gente vê aí, na hora. Aqui. Hoje eu tô com manto, viu? E aí, turma? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tô com manto aí, né? Vai começar. Fecha a porta pra não perder. Fecha a porta para todo isso não entrar. Tem muita gente aqui, algumas pessoas, a gente já trocou ideia em alguns matinais, algumas várias vezes, né, Barbosa? E alguns eu acho que é a primeira vez, primeiro contato que a gente vai falar como, né? Elisa, Vinícius e Micael, na primeira vez. Mais alguém na primeira vez matinal aqui com a gente? Comigo? Silvão? Também. Todo mundo que entrou junto comigo. Mês passado. É? Legal. O que é que tem demais? Nada demais, bicho. É só porque a gente vai estar junto mesmo, que isso é o mais importante. Mas, turma, eu fiquei pensando, cara, o que é que eu vou falar hoje, Rafael? Fechamento, já falei várias vezes sobre... Talvez alguns de vocês não me viram falando sobre frequência, visão, mentalidade, né, competência. Talvez alguns de vocês não me viram falando sobre fé, sobre... Alguns têm, outros não têm. Agora, vou relembrar uma pergunta que eu fazia, Saboia, nas nossas primeiras matinais. O que é sucesso? Todo mundo quer ter sucesso aqui nessa sala, sim ou não? Não, você está no canto errado, né? Que a gente prega sucesso, né? O que é sucesso? Para quem ainda não sabe o meu conceito, o que é sucesso, turma? O que é sucesso, Elisa? Para ti? Chegar aonde eu acho que seja o ideal para minha vida. Qual que é a sua meta? O que é sucesso? E qual que é o caminho? Todo mundo diz que quer ter sucesso na sala. Metade da sala provavelmente não tem uma meta até o final do ano. Provavelmente. Conhecendo o ser humano é assim mais ou menos. Talvez 20% da sala tem realmente uma meta clara, que enxerga todo dia, que tem convicção de bater, que tem convicção que vai chegar, que tem certeza, que está lutando por ela, que está fazendo acontecer. Talvez 20% da sala. Se todo mundo da sala diz que quer ter sucesso, primeiro, qual que é a tua meta para o final do ano? Segundo, o que é esse sucesso? Se eu digo que quer ter sucesso, eu pelo menos tenho que pensar no conceito de sucesso. Eu pelo menos tenho que almejar o que é sucesso para a minha vida, né, Elisa? O que é sucesso para a minha vida, Vinícius? O que é sucesso para você pessoalmente, turma? O que é sucesso? Beleza, Augusto, a minha meta é essa, isso é meu conceito de sucesso. Agora, qual é o caminho? O que eu faço para chegar nesse bendito sucesso? O que eu faço para chegar nessa bendita meta? Qual é o caminho? Qual é a fórmula? Qual é o segredo? Qual é o hack? Qual é a estrada? Qual que é? Porque, turma, tem lá no livro Segredos da Mente Milionária, diz o seguinte, T. Harv Eker fala o seguinte, as pessoas não chegam onde querem chegar porque elas não sabem onde querem chegar. As pessoas não chegam nos seus objetivos porque elas não têm o objetivo claro. As pessoas não batem as metas porque as metas não estão feitas. As pessoas não têm sucesso porque elas não sabem o que é sucesso para elas. As pessoas não chegam lá porque o lá está abstrato, ainda não tem um número, um tamanho, ou um lugar, ou um caminho. Qual que é o caminho, então? Se todo mundo aqui tem uma meta, se todo mundo quer ter sucesso, Barbosa,
Qual que é o caminho? O que eu tenho que fazer, Augusto? Para onde? Onde que eu me mexo? O que eu tenho que fazer? O que, Augusto? Todo mundo trabalha para ter... Todo mundo quer ser black, double black, gold, sei lá. Todo mundo quer, né? Pelo menos eu acredito. Se não quer, você está na cadeira errada. Porque aqui é um monte de louco querendo fazer o negócio acontecer. É isso mesmo. Entende? E qual que é o caminho? Hein? Qual que é o caminho para o sucesso, Túlio? Hein, Matheus? Qual que é o caminho? Será que existe um caminho só? Será que existe? Hein? Posso começar a falar agora? Posso começar a fazer a matinal, turma, já que as pessoas estão tímidas ali? Primeira coisa que eu queria que vocês fizessem antes de eu falar. Coloca a tua meta no final do ano se você não tem ainda. Ou então, algo já tenho, pois deixa ela clara no papel, vai. Coloca a sua meta no papel. Final do ano, em dezembro, eu quero ser... eu vou ser esse título, vou ganhar isso e vou produzir para a companhia esse resultado. Coloca no papel aí, coloca no papel. Boa noite! Boa noite! Boa noite! É 5 horas da manhã. Eu quero ouvir história triste aqui não, história triste só lá fora. Quero ouvir história triste aqui não. Todo mundo anotou o seu conceito de sucesso aí? Então? Foi? Tá. Agora qual que é o caminho? Qual que é o caminho de sucesso? Anota aí pra você. O caminho para eu chegar a esse sucesso é... Anota aí. Eu vou falar sobre caminho, mas eu quero que você anote o que você pensa na sua cabeça. Assim como 90% dos brasileiros querem. Eu vou ter sucesso, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou bater black, double black, mas eu não sei o caminho para bater black, double black, eu não sei o caminho do sucesso. Eu ainda não clareei para mim como é que eu bato essa meta. Eu ainda não fui atrás nem do conceito desse bendito sucesso que eu digo supostamente que eu quero. Supostamente que eu tô atrás. Augusto, eu quero mudar a vida da realidade da minha família. E o que é mudar a realidade da tua família? Quando é? Quanto custa? Qual é a data? Augusto, eu trabalho para melhorar a vida das pessoas que estão ao meu redor. E o que é melhorar a vida das pessoas ao teu redor? O que é que você faz para melhorar? Qual é a vida? Augusto, quero ajudar minha mãe. E o que é ajudar tua mãe, cara? O que é? Quanto que custa ajudar tua mãe? Quando que você vai começar a ajudar tua mãe? Quando é? Augusto, quero dar uma vida melhor para os meus filhos. Clareia o que é dar uma vida melhor para os teus filhos. Qual é a data dessa vida melhor? Se coloca pressão, turma. Porque o mundo respeita. O mundo respeita e abre porta. Pode passar para quem não se deixa a opção. Pode entrar aqui, Barbosa. Se tu se deixou a opção, tá aqui a porta aberta para ti. Porque tem gente, talvez nessa sala aqui tem plano B, plano C, plano D. O plano C, plano D, plano D do Augusto é o plano A. Meu plano B é o plano A, o plano C é o plano A, o plano D é o plano A. Acabou. O mundo respeita quem tem clareza do que quer da vida. O mundo respeita quem tem clareza desse bendito sucesso que você disse que quer ter. O mundo respeita. Entenda uma coisa, Augusto, mas eu já decidi. Barbosa, da visão. Gente, tem quantas vezes a gente escutou? Ei, Augusto, eu já decidi. Meu irmão, eu tô decidido agora. Meu irmão, eu vou aloprar, eu vou arregaçar. Esse mês não passa a decidir, essa semana. Meu amigo Pedro, decisão não é aquilo que você fala apenas uma vez. Decisão é aquilo que você fala uma vez a cada hora por dia. Decisão não é aquilo, decidi hoje. Aí nunca mais você pensa sobre a decisão, nunca mais você revisita a decisão, nunca mais você redecide. Nem sei se essa palavra existe. Nunca mais você redecide, decide novamente. Turma, sabe o que é? Decisão é quando tu dorme e acorda pensando naquilo. É quando você tá, meu irmão, eu vou dormir e acordar pensando naquilo. Eu saí de uma entrevista, eu já tô pensando na próxima, porque eu tenho uma porra de uma meta e eu tô decidido que eu vou batê-la. Entende? Isso é decisão. Decisão não é aquilo que você fala de vez em quando, é aquilo que você fala de vez e sempre. Isso é decisão. Entende? E tem gente que ainda não tem... Augusto, eu quero ter sucesso. Será que você pelo menos pensou sobre a meta para ter esse bendito sucesso? Augusto, se eu perguntar para todos vocês aqui, por que você faz o que você faz, por que você trabalha o que você trabalha, por que você se esforça, por que você paga o preço, 99% dessa sala vai dizer assim, porque eu quero ajudar a minha família. Qual é a data? Qual é o valor? O que é essa ajuda? O que é, turma?
Se não é mais só sobre você, se é sobre outras pessoas, que é muito honroso isso. E também, se Augusto, não é sobre a minha família, não. Eu quero me ajudar, porque a minha família já está resolvida. Massa também, tu não está errado, não. Agora, qual é esse número? Qual é? Porque, turma, se você entender o que eu vou dizer hoje para vocês aqui, e sentar diferente, e estar naquelas cadeiras de forma diferente hoje, nesse fechamento, e se você decidir, uma vez por hora, que é esse caminho que você quer tomar para ir para essa meta, para ter esse bendito sucesso, a tua vida muda, velho. Porque a vida não muda quando ela muda, a vida muda quando a tua mente muda. A vida não muda quando você ganha 10 mil, a vida muda quando você decide que não tem opção aqui dentro, ele vai ganhar 10 mil e acabou-se. A vida não muda quando ela tem o resultado, não é quando eu chego, como disse meu amigo Vinícius. O sucesso não é um número, o sucesso não é a linha de chegada, o sucesso não é uma meta, o sucesso é aquela construção gradativa, porque se sucesso fosse estático, fosse parado, fosse um número, eu já tinha parado há muito tempo, porque quando eu comecei, cara, com lá o primeiro empresa do Grupo VOP, eu queria faturar 100 mil por mês, demorou 5 meses, turma. Eu estaria lá 5 meses depois do Grupo VOP, 100 mil por mês. Não, agora eu tenho que faturar 300, levou 3 meses. Não, agora eu preciso ter outro negócio, levou mais 1 ano. E aí, não, eu preciso faturar o primeiro milhão, não sei nem quanto tempo levou. Estaria lá ainda. Sucesso não é um local. Sucesso não é uma meta. Sucesso não é um número. Sucesso é fazer o que tem que ser feito todo dia com gratidão. Sucesso é fazer o que tem que ser feito todo dia com gratidão, porque quando você chega naquela meta, eu sou tão grato que eu vou para a próxima, né, Vinícius? Eu vou para a próxima. Um dia, Jim Rohn, um treinador de negócio americano, foi perguntado para ele, já falei essa entrevista para alguns aqui, perguntaram na entrevista, Jim Rohn, qual que é o seu maior objetivo da vida? E o Jim Rohn falou assim, o meu maior objetivo da vida é chegar no meu máximo potencial, só para eu descobrir o ser humano que eu me tornarei. Eu estou nesse jogo. Qual que é o meu máximo, Vinícius? Qual que é o meu máximo, Santiago? Qual que é? Será que você testou mesmo o máximo um dia? Mano, hoje eu vou me testar, Abdu. Hoje é fechamento e eu vou até o meu limite. Quando eu achar que eu tô cansado, eu vou dizer assim, só mais 10 minutos de prospecção. Só mais 10 minutos. Porque toda vida tem um estudo que quando você acha que chegou no seu limite, ainda tem 30% de energia. 30% de energia. Então, sucesso é aquela conquista diária. Sucesso é ser grato pelo meu 100% todo dia. Tá? Sucesso é ser grato pelo meu 100% todo dia. Isso é sucesso. Porque dá para ter sucesso sendo dona de casa, dá para ter sucesso sendo porteiro, dá para ter sucesso sendo SDR, BDR, closer, líder. Entende? Mas primeiro tem que ter clareza a meta. Primeiro tem que ter. E qual que é o caminho? Eu vou usar uma palavra curta para dizer o que eu acredito sobre o caminho do sucesso. Eu vou usar uma palavra curta e que não... Quem quer falar seu caminho aí que escreveu? Caminho, vai. Elisa. Eu botei. Deixa eu só provocar o Barbosa, que ele falou algo forte e importante. Por que tu acredita que tu tá decidido fazer o que for necessário todos os dias? Cara, Tem algum motivo? Entende? quando eu cheguei aqui, você se lembra, né? Teve uma máquina nossa que eu perguntou. O que é que você quer? Aí todo mundo falou, não, eu quero dar uma educação pro meu filho. Ah, eu quero melhorar a minha casa. Não, eu quero ser alguém. Quero só isso. Só ser alguém. Só existir. E eu comecei a entender que é possível existir. E o meu objetivo maior é ser alguém muito melhor do que eu tinha até na minha cabeça que eu poderia ser. Aí, muita coisa mudou na minha vida. Assim, eu comecei a acreditar mais, comecei a ser inocente. Eu parei de questionar tudo e todos o tempo todo. Teve uma hora que eu fui tão inocente que foi preciso lá me localizar. Ô, desgraçado, pelo amor de Deus, tu não pode, toda vez que alguém fala alguma coisa, tu acreditar e começar a seguir. E isso é um conceito que às vezes eu até esqueço, mas todo dia foi o necessário para tentar ser algo, ser alguém. O que a Elisa falou. Uma palavra só. Para mim, o caminho, sabe qual é o caminho do sucesso? Fé. Augusto explica isso.
E não só a fé espiritual, mas também a fé espiritual, tá? Qual que é o conceito de fé? E ainda não se vê. Trazer existência àquilo que não se vê, acreditar naquilo que se vê. Fé é a habilidade de enxergar aquilo que não aconteceu como se tivesse acontecido, certo? Sim ou não? Por que o Barbosa colocou assim, o meu caminho é fazer o que tem que ser feito todos os dias. Fazer o que for necessário todos os dias, porque ele tem fé em alguma coisa. Aí ele perguntou, eu por quê? Qual que é o motivo? Porque eu quero ser alguém. O alguém dele parece ser pequeno, talvez, para quem não entendeu a profundidade do que ele falou. Mas é quem eu nunca fui, é alguém muito maior do que eu acreditava que eu era ser. Então ele tem fé que fazendo isso, ele vai chegar nesse alguém. Todo mundo entendeu? Ele tem fé. Se fé é acreditar naquilo que não se vê ainda. Fé é trazer à existência aquilo que não existe, Saboia, ainda. Aquilo que não existe. Em que você está acreditando? Preste atenção. Porque todo mundo, quando vai falar de fé, meu amigo MV, todo mundo vai falar de fé, ele só enxerga o lado positivo da fé. Mas e quem pensa negativo todo dia? Quem fica, não, esse mês eu não vou vender. Não, esse fechamento vai ser ruim para mim. Não, eu não vou conseguir. O lead vai trazer uma objeção. O lead vai ser ruim pra caramba. E eu não tô vendendo. E a minha meta tá ruim. Ele tem fé no negativo, turma. Fé é a certeza das coisas que ainda não se vê, inclusive as negativas. Inclusive as que não funcionam. Inclusive as que te levam pro abismo. Inclusive aquelas que são ruins, cara. Né? Então, quarta pergunta para vocês hoje. Que não precisa anotar essa não, tá? Vocês estão tendo fé positiva ou fé negativa? Qual que é a regra para um presidente ganhar as eleições, Barbosa? É o mais votado. É o mais votado. E o que é o mais votado? Ter pelo menos 51% dos votos. Sim ou não? Sim. Augusto, mas a minha mente, vez ou outra, pensa negativo. A minha também, turma. Não precisa ter 100% dos votos para vencer a eleição. Você só precisa de 51% dos votos. A maior parte do tempo que você tem naquela cadeira tem que estar pensando positivo. A maior parte que você está prospectando, você está pensando positivo. A maior parte do tempo você tem que estar ganhando o jogo e não perdendo o jogo. Tem gente que tem fé no negativo, turma. Tem gente que tem fé no problema. Tem gente que está projetando a fé dele, aquilo que não se vê, trazendo para hoje uma realidade negativa e está querendo ter sucesso. Incongruente. Não tem como ter sucesso. Eu não conheço alguém que tem muito sucesso na vida pensando e falando e prospectando coisas negativas na vida. Não conheço. Agora, se a fé, Barbosa, é a certeza daquilo que não se vê, se a fé, eu trago ela para cá, né? Se a fé, eu trago ela para cá, qual que é o sinônimo de fé? Qual que é o maior sinônimo de fé para mim, Augusto? O maior sinônimo de fé para mim, Augusto, porque fé é ter a certeza daquilo que não se vê, sim ou não? E eu trago para cá. Então, se eu tenho certeza, eu acredito, sim ou não? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para tangibilizar o que eu quero dizer. Se eu dissesse assim, turma, a partir de hoje, contando 6 meses no relógio, se você fizer pelo menos 200 prospecções por dia, durante 6 meses, de segunda a sexta, ininterruptos, você vai ganhar pelo menos 15 mil por mês. Quem faria as 200? Se tiver certeza absoluta, quem fazia as 200 prospecções todos os dias? 400, né? 400 que é para né? dobrar. Para dobrar, né? Aí vamos lá. Vou trazer as primeiras provocações. E por que você não faz? Porque não tem fé. Você não acredita. Porque já tem mais de 15 mil disponível para você desse negócio. Não tem limitador de ganho, não. Cara, quando eu vou pagar a comissão, eu pago com gosto. Principalmente as maiores. As maiores é a que dá mais vontade de pagar. Hã? Augusto, então, por que eu estou faturando 15 mil, 10 mil, 8 mil no seu número? Dê um exemplo aqui. Se você tiver certeza, você se comporta como alguém que já acredita nos 15 mil. O maior significado de fé, o maior sinônimo de fé para mim é a disciplina.
Se eu acredito, por que eu não faço? Se eu tenho certeza que eu digo que tenho fé, tenho um Deus, eu tenho Jesus Cristo ao meu lado, eu tenho certeza, convicção, então por que eu não ajo de acordo com a certeza que eu digo que tenho? Porque ou você não tem tanta certeza, ou você não quer tanto. Porque é incongruente falar que acredita, que quer, que está trabalhando, que tem certeza, que tem fé e não fazer. Você concorda? Turma, sai daqui 11h30 da noite. 11h30 da noite. Hoje eu saí mais de meia-noite. Né? Eu acordo todo dia, 5h30 da manhã. Entende? Porque tá aqui, Augusto. Meu irmão, eu não tenho opção não, velho. Eu acredito nessa parada. Eu sei que se eu viver por 5 anos o que eu tô vivendo, o BI vem. Eu tô chegando no BI. É uma empresa de BI. Pô, Augusto, é muita coisa, não? Não, eu tenho certeza. Eu já vi, mas eu me comporto como alguém. Hoje, não é quando chegar. Porque a vida não muda quando ela muda. A vida muda quando a tua mente muda. A vida não chega quando ela chega quando você decide e mantém. Você entende? Então, Augusto, qual que é o maior sinônimo de fé? Disciplina. Aí eu vou fazer outra pergunta, a 5ª da manhã. Mateusão, eu estou sendo disciplinado em quê? Em que eu estou sendo disciplinado todos os dias? A minha disciplina. E aí vou passar o significado etimológico da palavra disciplina. Alguém sabe? Disciplina, turma, é igual a discípulo. A palavra disciplina, etimologicamente, significa discípulo. Eu vou atrás da meta que eu digo que eu quero. Eu sou discípulo dessa visão. De algo maior do que o Barbosa hoje, porque a meta dele é se tornar alguém maior do que ele é hoje. Então ele é discípulo daquela visão que ele projetou ano passado e ele se comporta hoje como alguém que está disciplinado, discípulo dessa visão. Entende? Em que, para quem você tem sido discípulo? Para o quê? A quem eu tenho sido discípulo? A qual visão eu tenho sido discípulo? O que é aquilo que é maior do que eu estou buscando? É maior do que eu, turma, porque o Augusto que eu vou ser daqui a um ano é muito maior do que o Augusto que está aqui hoje com vocês. Entende? E eu não estou falando de grana, não. Grana é consequência. Consequência. Eu estou falando de ser um ser humano maior, um profissional maior, estar em ambientes maiores. Porque todo mundo, Augusto, eu queria um network. Eu queria ter network, queria sentar nas mesas certas. Eu queria ter conversas com o Danilo, com o Lucas. Eu queria ter mais reuniões com o Arthur. Eu queria não sei o quê. Eu queria ter, né, Augusto, one-on-one contigo. Augusto, eu queria ter reuniões contigo, né? Ou com outras pessoas bem maiores do que a gente. Para acessar um network grande, se torne grande primeiro. Eu entendi isso lá alguns anos atrás. Network não é só bater nas costas. Ei, vamos lá. Se torne grande, que grandes ambientes são abertos para você. Se torne... Augusto, como é que se torna grande? Resultado, turma, só tem esse caminho, turma. As pessoas, o mundo, o universo, sei lá o que você queira dizer, respeitam quem gera resultado. As pessoas abrem porta para quem não se deixa opção. As pessoas abrem porta para quem gera resultado. Ao que você tem sido discípulo? Certo? Augusto Neto, eu quero ter sucesso. Qual que é o caminho? É a fé. Qual que é o sinônimo de fé? Disciplina. Certo? Sinônimo de fé é disciplina. E o que é disciplina? Ser discípulo. E aí chega aonde eu quero chegar. Cheguei aonde eu quero chegar nessa manhã com vocês. Ao que você tem sido discípulo? Eu quero que você anote essa pergunta. Eu tenho sido discípulo a... E aí, se tiver sido a coisa negativa, Augusto, estou sendo discípulo a minha desculpas, eu estou sendo discípulo a meu Instagram, eu estou sendo discípulo a minha falta de crença em mim mesmo, a minha falta de alta confiança. Eu tenho sido discípulo, Augusto, a minha visão mesmo, eu estou pagando o preço, eu estou fazendo acontecer, eu tenho sido discípulo disso. Augusto, eu tenho sido discípulo a minha mediocridade, Augusto, eu tenho sido discípulo as minhas desculpas, Augusto, eu tenho sido discípulo a minha infância, que eu acho que tudo está lá na minha infância, eu tenho crença negativa sobre mim. Augusto, eu tenho sido discípulo a quê? Anota no teu caderno. Aqui você tem entregado a tua disciplina diária. Coloca aí.
papo mais profundo, porque essa pergunta é profunda, tá? Posso entrar num papo mais profundo aqui? Eu disse que ia fazer um matinal diferente, né, Saboia? Hoje. Beleza? Augusto, como é que eu sei o que eu estou sendo discípulo? Tem algumas coisas que tu vai descobrir. Aonde está teu tempo? Essa é a primeira coisa. Aonde está meu tempo? Porque, turma, o tempo escorre pelas mãos. Augusto, meu tempo está aqui, 8 horas por dia, 10 horas por dia aqui no mato. Será que está? Ou eu estou presente, mas eu tenho distrações, como disse o Pedro, eu tenho outras coisas, em vez de estar fazendo o que só me cabe, que é prospectar alguma coisa assim, eu estou olhando para outra coisa, eu estou em conversas de bastidor, eu estou em Instagram, eu estou em outra coisa. Primeira pergunta você tem que se perguntar, onde está meu tempo? Onde está seu tempo? Está sua disciplina, majoritariamente. Segunda coisa, aonde está sua mente? Esse aqui é mais profundo, que aí eu vou aprofundar agora. Onde está meu tempo? Aonde está minha mente? O que a minha mente pensa majoritariamente todos os dias? Vou fazer um exercício mais profundo. Me permite aí, né, Arthur? Eu vou aprofundar a parada aqui agora, Arthur. Um papo mais... Vamos lá. Ó. Então, Augusto, onde é que está a minha disciplina, Augusto? Porque, turma, vamos lá. Ô, Vinícius, me permite ser extremamente sincero? Falar que eu estou disciplinado porque eu quero ser alguém melhor todos os dias é bate pronto. É fácil, é confortável dizer isso. Não é? É confortável. É bonito. Entende? É bonito. Só que a gente tem que se autorrevisar. Tá? E aqui, turma, eu gosto disso aqui, porque um cara que já está liderando, co-liderando, fazendo a parada acontecer como close, diz assim, cara, eu estou sendo disciplinado meus medos. Isso é humildade. Isso é humildade estratégica, inclusive. De reconhecer minha falha e dizer assim, meu irmão, eu estou com medo de alguma coisa. Deixa eu esquecer esse medo aqui. Então, Augusto, primeira coisa, onde está meu tempo, onde está minha mente? Onde é que tu verifica onde está tua mente? Primeira coisa que tu tem que fazer. Tem um negócio chamado inconsciente, né? Inconsciente ou subconsciente, né? Vamos para o sub, que é um pouco mais profundo. Tem um negócio chamado subconsciente, certo? Tem coisa na minha cabeça e na cabeça de vocês que a gente não verifica. Augusto, eu tenho medos, eu tenho coisas na minha cabeça. Augusto, como que se faz para estar em alta frequência todo dia? Porque a gente fala de frequência, mas como? Revisitar e rebuscar a frequência de alta performance toda hora. Energia, rebuscar. Então tem coisas no subconsciente do meu amigo Saboia. O que eu tenho que saber? O que eu tenho que fazer? Tirar as coisas do subconsciente e trazer para onde? Para o consciente. Augusto, o que é trazer para o consciente? Pegar um caderno e dizer assim, eu tenho medo de X, Y, Z. Por que eu tenho medo? X, Y, Z. Quais são as minhas crenças? Disso. Você conscientizou o que está no subconsciente, certo? Lembra que eu estou assim, ó, onde está a sua mente? A maior parte da população brasileira hoje, a mente dele está na escassez, nas preocupações e nos medos. Maior parte, turma. Talvez maior parte da sala, a mente de vocês estão na escassez, nas preocupações e nos medos. Boa parte do dia a gente não percebe, porque a gente é programado para isso desde criança. A gente é programado para isso. Estou falando de neurociência, PNL, física quântica, o que vocês quiserem chamar. Aí vem para cá. Trouxe para a consciência, certo? Estou consciente agora. Aí eu vou falar assim, como é que tu se protege agora das tuas próprias crenças? Porque eu também tenho crença negativa, tá, turma? Eu também tenho que ter proteções, não é só vocês não, ok? Então somos nós. Não estou falando sobre o Vinícius, estou falando sobre a gente. Todo mundo aqui? Sim. Beleza. Aí vamos lá. Quando eu trago para a consciência, tem algumas coisas que vão atrapalhar esse teu nível de consciência. Meu amigo me diz. O que é a primeira coisa? A crença do ambiente. Vamos lá. Augusto, o que é a crença do ambiente? Ah, eu também fiz uma venda e tem gente zerada. Porra, velho. Você não tá bem não. Você tá se comparando com... Desculpa. Tá sendo medíocre, né? Mediocridade. Né? Você tá se comparando com alguém que tá zerado? Não, irmão. Você tem que se comparar com quem, sei lá, vendeu 1 milhão no mês. Quem fez 11 contratos esse mês, com 9 contratos esse mês. Acho que foi o Abdul, 9 contratos. Você tem que se comparar com Augusto, mas ele fez 9 contratos porque ele achou uma causa coletiva. Pois acha. Foda-se o motivo. Ele fez. Se achar, faz 9. Faz 9 individual. Porque tem gente que dá desculpa para todo o sucesso dos outros, né? Todos os sucessos dos outros eu vou dar desculpa, não, Augusto, porque ele achou. Pois vai lá achar. Podia ter sido tu. Né? Procura. Inbound, né? Falaram do inbound. No inbound, porque o inbound, não sei o quê. Pois mereça. Liga o Voice, mereça. Não é? Então tem
Todo mundo dando desculpa para o seu próprio insucesso. Porque tem convite. Então, qual que é a crença do ambiente? O que é a crença do ambiente? A pessoa chega para ti e diz assim, macho, sai desse negócio do mato, irmão. Volta para a faculdade. Sem ser vendedor não funciona, não. Vendedor não presta, não. Como é que você se protege? Eu me protejo falando uma coisa de PNL. No seu mundo, venda não tem futuro. No meu mundo, venda me deixou rico. Eu respondo. Alguns da pessoa chega assim, não tá difícil vender. Se eu tiver intimidade, não, mano. Não é difícil vender, não, mano. É muito fácil. Se eu tiver intimidade, eu falo verbalmente. Se eu não tiver intimidade com a pessoa, eu falo assim, o que está acontecendo? Eu falo para ela e na minha cabeça. No seu mundo é difícil vender. No meu mundo, a venda vem até mim, muita gente me indica, eu estou sempre vendendo e é fácil pra caramba e todo mundo quer me comprar. Eu defendo, não entra crença negativa na cabeça do Augusto. Não entra. Minha cabeça é blindada para a negatividade. Não entra. E estou dando técnica, tá, turma? Técnica de PNL, programação neurolinguística, para vocês entenderem como é que mantém frequência. Esse aqui é o maior ladrão, um dos maiores ladrões de sonhos. Ambiente, crença dos outros. Sim ou não? Crença dos outros. Augusto, então eu dei a primeira técnica para vocês, certo? No meu mundo, você vai lembrar, no meu mundo, aí você fala o que é. Beleza? Augusto, segunda técnica e a maior técnica para entrar em frequência de novo. Uma palavrazinha também. Hã? Não. É a terceira. Eu já falo da terceira. Terceira técnica. Tô em baixa frequência. Tô, porra, meu irmão, zerado, 4 horas da tarde, fiz nada. O que você tem que fazer? Intencionalmente. Sabe qual é a maior técnica? É por aí. Você vai sorrir ao fazer. Mas não é o sorrir por sorrir. Gratidão, tu. Tô preocupado, meu irmão, frequência baixa, eu fecho os olhos. Lembro da minha filha, do meu filho, da minha esposa. Meu irmão, 2 minutos depois, irmão, paro de reclamar do que está acontecendo, paro de me preocupar do que está acontecendo e eu agradeço pelo que eu já conquistei. Eu agradeço pelo que eu já tenho. Não sei que todo mundo aqui não, nem todo mundo aqui sabe, mas eu passei 4 anos junto com a minha esposa tentando engravidar, cara. 4 anos. Teve médico que disse que a gente tinha 95% de chance de não ter filho. Aí veio a Ada. Tu acha que quando você ativa gratidão, verbaliza gratidão ou anota pelo que você é grato, inclusive pelas coisas que você não tem, que aí é outra coisa, você começa a anotar pela coisa, ou então você, tá 4 horas da tarde zerado, você vai lá no banheiro e diz, irmão, Augusto, é maluquice, isso tá bom. Eu disse que vem para papai maluco, né? Não precisa você fazer, não. Precisa, não. Fecha os olhos assim, meu irmão, 2 minutinhos aqui. Ou então mentalmente aqui, ó, tô aqui caminhando, às vezes eu tô caminhando no corredor, turma. Ninguém sabe. Tô caminhando no corredor agradecendo. Chegando lá na porta. Tô aqui, quando eu passo mais sem falar com ninguém, eu tô pensando em alguma coisa importante. Eu tô caminhando assim, Deus, muito obrigado por essa empresa, olha o tamanho desse salão, muito obrigado por ter quase 100 vendedores na sala. Eu sei que isso aqui é só o começo, muito obrigado por isso, por isso, por isso. Minha frequência muda na hora, cara. Na hora. O Pedro me perguntou, Augusto, como é que tu sai de uma reunião que é chibata, problema pra caramba, tu chega na próxima, tu tá brincando. Tô dizendo como aqui pra vocês. Então, segunda técnica de elevar a frequência, gratidão. E essa é a maior, na minha visão. Certo? Agradecer, porque todo mundo aqui tem muitos motivos para agradecer. Muitos motivos para agradecer. E terceiro, que é o que o nosso amigo Arthur Luiz acabou de falar, alimento da mente, alimento diário. Do que você se alimenta ao acordar? De celular, a grande maioria dessa sala, provavelmente. Possivelmente. Certo? Eu posso dizer o que eu falo todas as manhãs para vocês? Vocês vão me achar que eu sou doido? Eu vou dizer uma coisa que eu tenho falado no último mês, né? Eu chamo as coisas que não existem como se elas já existissem, certo? E creio que estou recebendo agora. Tudo que é meu já está no caminho. Eu recebo sem resistência e vivo na frequência do já é. E vivo na frequência do já é, do já aconteceu. Depois eu posso fazer um matinal só disso. Isso aqui é um profundo. Agora as coisas que para Deus já aconteceram. Já aconteceu. Para Deus já aconteceu tudo, No mano. caso aí, tu tá rompendo a mente analítica, né? Alguns colocar a música que tu escuta. Vocês querem tudo? Eu vou entregar tudo pra vocês. minha música abre parede. Mano, eu escuto Five Secrets do Beethoven.
É a música, boto lá Beethoven, Five Circuits, e boto lá, só o instrumental, só o instrumental, Five Circuits. E aí, mano, chuveirão e começo a pensar no dia, vamos, e entro já na frequência já de... Entende? Augusto, não acredito, não faça, não tem problema não. Turma, tudo é frequência. Tudo é frequência. Posso falar uma coisa maluca, Matheus? Claro. Daqueles papos de fechamento lá, 11 horas da noite. Tem uma passagem bíblica, eu vou lembrar qual é, mas não lembro agora. Que Paulo diz assim, acho que é em Romanos, lá no começo de Romanos, salvo engano. Se alguém tiver uma Bíblia aí, se é começo de Romanos, em Romanos 1, Romanos 2, uma coisa assim. E Paulo fala assim, ó, quando Jesus morreu na cruz, nós morremos com ele. Mas quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele, Abdu. Nós também ressuscitamos. Se nós somos um só, se eu morri com Jesus e ressuscitei com Jesus, Abdu, todos os meus problemas estão resolvidos. Todos os meus problemas, pecados, foi sobre Jesus. E eu ressuscitei. E ninguém morre se já está ressuscitado, né? Então, eu estou caminhando para a vida eterna se eu não morro, concorda? Que é a promessa da vida de Jesus. Sim ou não? Pô, Augusto, mas tá entrando um papo louco demais. Vou tentar ser didático. Tentar ser didático para vocês entenderem. Se eu morri com Jesus, ressuscitei com Jesus, nós somos um só. Temos a mesma frequência, temos a mesma centelha divina, que é bíblico, centelha divina. Se eu tenho a mesma centelha divina, se eu já ressuscitei, concorda que eu já fui perdoado? Essa promessa da vida né? Da morte de Jesus, eu fui perdoado. Se eu fui perdoado, ressuscitei com Jesus, eu estou indo para a vida eterna. Tudo que eu tenho 100% de fé, que isso aconteceu, que lá na cruz, em morte de cruz, todos os meus pecados, defeitos e preocupações também foram com Jesus. Se eu tiver fé nisso, você está curado de todos os problemas. Bicho. Augusto, qual que é o desafio? Ter fé piamente, que eu estou curado. Ter fé piamente, que eu sou capaz. Ter fé piamente, se anda sobre as águas. Porque a nossa fé é pequena. Jesus disse, se você tiver fé, você fará obras maiores do que a minha. Não sou eu que estou falando, é Jesus. E eu não estou dizendo que a gente está muito distante, assim, anos-luz de Jesus. Mas ele que disse isso. Eu fico abismado, eu morri com ele na cruz. E ressuscitei com ele na cruz, porque a gente não é separado, turma. Depois eu entro nesse assunto, que isso aqui é um pouco mais profundo. Mas você entende? Se eu tiver fé suficiente, Mateusão, tudo já está resolvido. Tudo já está. E aí, para ir para o caminho final, turma, do que eu quero entregar para vocês... Teve uma coisa que eu sempre pensei na minha... nisso que eu fico pensando direto. O que é que eu vou poder fazer para eu me tornar melhor e fugir... E tu lembra a continuação desse versículo? Não. Não se conformeis com esse mundo, mas transformeis pela renovação da vossa mente. Aí o versículo continua. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus, de quem criou tudo esse negócio aqui, o mundo todinho. Não é a minha vontade, não é a vontade do Arthur Lice, não é a vontade do Saboia, não é a vontade não é a vontade de ninguém essa sala, é a vontade de Deus. Não se conformeis com o padrão desse mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa fé, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Tem noção disso, bicho? Deus, Paulo, lá nas suas cartas, ele mostra que o segredo está na mente. Que é você se conectar com a frequência de Jesus, mano, com a mentalidade de Jesus, de Deus, está aqui Deus, se conecta com ele, com o Espírito Santo, chama, Espírito Santo me conduz aqui. Deus está aqui, mano, está lá anotado, está aí essa passagem. Aí vai lá em Romanos 4,17, que eu já passei para alguns aqui, Romanos 4,17. Lê para mim em voz alta, já que a gente está falando de Romanos, porque eu estou lendo Romanos agora, aí está quente aqui. Vai lá em Romanos 4,17, Mateus, e leia em voz alta aí para mim, por favor. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus. Aquele que dá vida aos mortos chama as coisas que não existem como se existissem. Repete a última frase. Chama as coisas. Chama as coisas que não existem como se existissem.
Chama as coisas que não existem como se já existissem. Chama as coisas que não existem como já existissem. Abraão, eu vou te fazer pai de nações. Vai ter mais do que o grão de areia no mar da praia, tu vai ter de... Né, como é que chama? De gerações aí. E ele acreditou. Por quê? Deus chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. E o que nós viemos de onde? De Abraão. A descendência inteira veio de onde? De Abraão, do pai de todos. Né? Do pai da fé. Veio de Abraão. Ele acreditou fielmente. Acreditou. Você entende? Como é que eu renovo a minha mente? Preciso renovar a minha mente. Como é que eu protejo a minha mente? Como é que eu sou discípulo à coisa certa? Entende? Ser discípulo à coisa certa. Vocês estão entendendo? Como é que tá no mesmo? Micael. Cara, muito forte, é isso mesmo. Estou mudando a minha vida. Como é que eu mudo a minha vida? Romanos 12:2 diz, dá o caminho. E ele ainda diz, se você fizer, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo mundo está entendendo? Sim. Todo mundo está entendendo. E turma, se você prestar atenção, eu fiz uma ordem cronológica. Qual que é a meta? O que é sucesso? Qual que é o caminho? Certo? O caminho é um negócio chamado fé. E fé é o quê? Disciplina. E disciplina é o quê? Se tornar discípulo. E para se tornar discípulo vem a última coisa. Eu preciso tomar uma decisão de ser discípulo do que eu disse que quero ser discípulo. Augusto, e aonde tu quer chegar com isso? Decisão. Qual é o significado etimológico da palavra decisão? Cisão significa cortar e de significa fora. Então concorda comigo que decisão é cortar fora? Sim ou não? Eu preciso cortar fora. Quais são as desculpas que você tem que cortar fora? Quais são os problemas que você tem que cortar fora? Quais são os medos que você tem que cortar fora? Quais são as amizades que você tem que cortar fora? Quais são as historinhas que você tem que cortar fora? O que é que você precisa cortar fora? Porque, turma, Augusto, eu vou bater 10 mil por mês. Prospectar, turma, é obrigatório, não é diferencial. Augusto, eu quero bater black, double black, gold. Fazer o que tem que ser feito todos os dias não é o diferencial obrigatório. É obrigação, é fundamento. Agora, Augusto, o que é diferencial para quem está decidido? É aquele dia que você está ruim, meu irmão, você vai lá, revisita, bota frequente de novo e volta 5 horas da tarde e faz mais ligações do que o resto do dia inteiro. É aquele dia que você está zerado e continua a acreditar, continua a fazer. Se tem gente zerada nessa sala ainda hoje, se tem gente zerada, se você sair daqui 100% crente, chamar as coisas que ainda não existem como se já existisse, tomar uma decisão, você vai fazer paga até amanhã. Entende? Mas você precisa estar decidido. E decisão não é fazer o que tem que ser feito, porque isso, para quem quer ter a meta, para quem quer ter sucesso, é obrigação. O que é diferencial? É no dia ruim. O que é diferencial? Na baixa. O que é diferencial? Quando o colega te diz que tu não vai conseguir. O que é diferencial? Quando o cliente te trata mal. O que é diferencial? No dia ruim, eu continuar a fazer o meu melhor. Entende? No meio de baixa, eu continuar fazendo o meu 100%. Porque existe uma lei no mundo, turma. Lei da compensação. A lei da compensação, ela não acontece de vez em quando, ela sempre acontece. Se você quiser ir para a Bíblia, lei da semeadura é a mesma coisa. Você planta aquilo que você semeia. Você planta aquilo que você semeia. E aí, se a gente for fazer uma analogia, o semeador, ele continua a semear, porque ele é inteligente, fala lá na Bíblia. O semeador é inteligente, ele é sábio, não é, Abdu? Então, chega lá, caiu as sementes lá no solo espinhento. E aí a semente não floresce porque tem espinhos. Ele tem duas opções. Continuar sendo inteligente e continuar a semear. Ou pegar uma tesoura mecânica e ir atrás de cortar os espinhos, Abdu. Mas ele continua a semear. Só que caiu em pedras e em solo rochoso, que não cria raiz, não cria profundidade. Aí ele tem duas opções. Ou pegar uma máquina retroescavadeira para poder tirar as pedras, ou continuar a semear. Continuar semeando. E aí ele vai e planta de novo, e tenta de novo, e lá vem um pássaro e pega a semente. Aí ele tem duas opções, pegar uma espingarda e tentar matar o pássaro, vai lá atrás do pássaro, ou continuar a semear. E ele, por ser sábio, ele faz o quê?
continua a semear, continua a semear, continua a semear, continua a semear e chega em terra fértil. É isso a nossa vida, turma. O diferencial, a decisão de verdade, quem toma a decisão é quem está continuando semeando. Continua a semear no dia ruim, na pedra rochosa, no pássaro que pega a semente, no solo espinhoso. Continua a semear incessantemente. Porque a fé é a habilidade de enxergar as coisas que não se vê, trazer para o presente e continuar com disciplina, sendo discípulo de algo maior do que eu, porque eu digo que acredito, eu continuo a semear. Isso é a frequência de quem quer ter sucesso. Isso é sucesso. Fazer o que tem que ser feito com gratidão. Isso é sucesso. Isso é estrutura de fechamento, isso é mentalidade de fechamento. Isso é frequência de fechamento, Abdu. É chegar naquela mesa ali, meu irmão, não importa se eu já fiz 2 vendas, eu vou fazer mais 2 até domingo, essa porra. Entende? Eu vou fazer mais 1 venda, eu tô zerado, não vou sair desse mês sem estar zerado. Não vou sair daqui sem estar zerado. Eu vou pegar esse telefone como eu nunca peguei, eu vou pegar esse VoIP como eu nunca peguei, eu vou pegar o API como eu nunca peguei. Eu vou pegar a porra desse VoIP e vou comer ele o dia inteiro, velho. Porque uma ligação pode mudar tudo. Uma só ligação pode achar um precatório de 1 milhão, né, MV? Uma só ligação pode achar 9 requerentes, né, Abdu? Uma só ligação. Uma só ligação. Eu me lembro do Debu, do Davi. Davi tava zerado, puto com ele mesmo. Né, Davi? Aí eu falei disso pela primeira vez. Mas uma ligação muda tudo, turma. Uma ligação muda tudo, uma ligação muda tudo, uma ligação muda tudo. Aí o Davi, Augusto, eu só vou ser inocente hoje. Só vou colocar pureza no meu coração. E arregaçou. Começo da tarde, entrevista, subido, começo da noite, pago. Debu. Ele só fez, eu vou só semear, porque decisão é semear no dia ruim. Isso é o diferencial. Entende? Isso é o a mais. Então, turma, o meu desejo para vocês hoje, nesse fechamento, é que vocês entendam que entre hoje e a meta do final do ano que vocês colocaram, existem 2 coisas que eu vou juntar na última frase. Para eu chegar na meta que eu disse que quero, eu só preciso manter a decisão disciplinada. Decisão disciplinada. Decisão disciplinada. Decisão disciplinada. Decisão, cortar fora. Disciplina, ter fé, ser discípulo. Eu só preciso manter a decisão disciplinada para chegar na meta que eu quero. Porque, turma, Augusto, o que tu faz? Eu só mantenho a minha decisão disciplinada há anos. Só isso, turma. Não olhem para mim como Augusto CEO. Vocês têm que olhar para mim como Augusto vendedor, porque eu não tenho formação acadêmica. Eu não sou formado em nada. Eu só tive um emprego na minha vida. Não tenho experiência como CLT. Não tenho. Se eu não acredito no que eu estou falando para vocês, eu estaria lá no interior, trabalhando na prefeitura. Entende? Porque talvez vocês me olhem ali na sala, distante. Pô, Augusto é distante, né? Existe uma distância muito grande. Não, turma. Eu sou vendedor igual vocês. Minha única formação é vendas. E quando eu digo formação é porque eu me formei mesmo. Estudo pra caramba há muitos anos. Sobre isso, sobre mente, sobre vendas, sobre gestão, sobre liderança. Há muitos anos. Entende? O que eu desejo para vocês hoje é que vocês tomem uma decisão disciplinada e façam o melhor fechamento da vida de vocês. E para lembrar, a vida não muda quando ela muda. A vida muda quando a sua mente muda. Renovai-vos. Renovai-vos. Amém, turma? Amém. Bora fazer história, turma! Bora, porra! Vamos! Começou, caralho! Começou, pai! Hoje é 300! Hoje é 300! Bora, porra! Bora! Começou! Vamos fazer uma oração? Bora? Junta aí, faz o círculo aí, junta aí, abraça aí a turma. Começou o milagre do fechamento. Começou! Vamos lá? Tá linda essa sala, né, irmão? Era 4 pessoas aqui, né? Vamos lá, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor, por ter primeiro nos dado saúde e nos dado a oportunidade de estar aqui, Senhor.
Porque, Senhor, poderia ser outras pessoas, turma. Poderia, Senhor, ser outras pessoas nesse fechamento, poderia ser outras pessoas que foram convocadas para essa meta. Poderia ser outros SDRs, outros close, outros líderes. Poderia ser outras pessoas para essa missão que o Senhor não entregou. Porque, Pai, eu sei que é uma missão. Cada telefonema, cada crédito que a gente dá, cada família que a gente fornece o crédito pode ser uma mudança de vida. Cada pessoa que está precisando, Pai, que ela encontre uma ligação de cada pessoa aqui hoje. Que as pessoas hoje, Pai, entendam que a tua unção está sobre essa empresa, que o teu chamado está sobre a gente, que a gente aqui cumpra a missão, muito mais do que venda, muito mais do que negócio, muito mais do que uma meta, muito mais do que sucesso, Senhor. Porque se a gente está aqui, eu acredito que o Senhor quer alguma missão para cada um aqui, que a gente consiga compreender o tamanho dessa visão, o tamanho dessa missão e que a gente também, Pai, tenha disposição, disciplina e coragem para viver essa missão que o Senhor nos entregou. E, Pai, que hoje, que amanhã, que até domingo, milagres aconteçam, mas que independente dos milagres, a Tua vontade permaneça, Pai. E que, se possível, a Tua vontade coincida com a nossa. Pai, mantenha a gente focado, mantenha a gente disciplinado. Pai, eu acredito, Pai, que coisas grandes, inacreditáveis vão acontecer a partir de agora, Pai. Eu já enxergo, Senhor, muita gente sorrindo, batendo aquele sino, Senhor. Eu já enxergo que muita coisa vai acontecer nesse fechamento, Pai. Eu já promovo na vida de cada um aqui que transformações a partir de agora, porque a mente transformada ela não volta mais. A partir de hoje, Senhor, a partir de hoje, muitos milagres vão acontecer, pequenos e grandes. E a gente vai dar glória a Ti, porque tudo é por Ti, para Ti e através de Ti, Pai. Eu te peço, Senhor, com a certeza que já aconteceu, em nome de Jesus. Amém! Vamos! Mais um matinal entregue, matinal de fechamento, Matribank. Escuta, eu te falo, vou fazer uma promessa nesse vídeo. Vai ser o maior fechamento da história. Agora deixa teu like, segue o canal, para você não perder esse tipo de vídeo aí. Bora! Quando mandar assim, tá